conosco um dos nossos consultores na área de urologia, Dr. Jacques Lúcio. Jacques, seja bem-vindo ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Júnior, eu que agradeço, é um imenso prazer estar aqui levando aos seus telespectadores a informação acerca da urologia, é uma especialidade cheia de mitos e realmente importante levar ao seu telespectador. Agradeço também à TV Master, que tem uma preocupação importante com a saúde do povo paraibano. Com certeza, para nós que fazemos o programa Estação Saúde, a TV Master e o Grupo Alex Filho, é um prazer tê-lo conosco. Pois é, se você tem realmente uma preocupação com o seu esposo, com o seu filho, seja ele adulto, criança, né, ou mesmo de uma certa idade, o seu pai, o seu avô, essa é a hora de você tirar algumas dúvidas sobre a saúde desse seu ente querido. Afinal, ele tem ido frequentemente ao urologista? Se não, é interessante chamá-lo para assistir essa entrevista, pois vamos falar de alguns mitos e algumas verdades também em relação à saúde do homem, que até eu, né, como área de saúde, tinha essas dúvidas e vamos tirar com ele, o nosso consultor. Mas, finalmente, Jacques, os homens realmente estão se cuidando ainda ou são as mulheres que estão à frente desses cuidados? Júnior, é verdade que, historicamente, o homem não cuidou tão bem da saúde. Isso tem melhorado, graças a campanhas de conscientização, graças a espaços como esse, a mídia abordar o assunto e esse assunto entrar na casa das pessoas, na mente das pessoas, quebrar o tabu em relação à próstata, para que a família se envolva nisso e que realmente o homem passe a cuidar de forma preventiva da sua saúde. E não só se preocupar quando tem a doença, que essa é uma grande justificativa da maioria. Não, eu me sinto bem, eu não estou sentindo nada. Mas a urologia é uma especialidade que lida muito com a prevenção, a saúde de maneira geral. Então é importante promover a saúde, não só cuidar de doença. Ok. Pois é, e vamos começar com esse jogo, né, de mito e de verdade. O pessoal sempre fala na questão da cor da urina, qual é a relação dessa cor com a urina, da urina em relação a esse sistema, e também essa questão de alimentos, alguns alimentos, se tem ligação ou não, né? Qual é a influência do consumo da água e do consumo de alguns alimentos. O pessoal fala no limão, na laranja, enfim, eu vou deixar ele, né, que é o especialista nessa área, para falar uma questão relacionada a tudo isso. Finalmente, tem relação com o consumo de água, alguns alimentos em si? Esses são pontos importantes para levar o telespectador. A ingestão de líquido é extremamente importante para o nosso organismo como um todo, principalmente na prevenção do cálculo urinário, que é uma doença muito prevalente na nossa sociedade. Então a ingestão de pelo menos 2 a 3 litros de água por dia é extremamente benéfica para a saúde. Em relação aos alimentos, para a mesma doença, cálculo urinário, o limão e a laranja funcionam como protetores pela presença do citrato. O citrato é um inibidor da formação do cálculo. Já o sal, que é o vilão para a hipertensão arterial, é também um vilão para a formação do cálculo. Então, essas são verdades. Então, a ingesta hídrica é muito prudente, uma diminuição da ingestão de sal, os sucos de maneira geral, dando ênfase no caso de cálculo ao limão e à laranja. E outra coisa, muita fibra, pouca gordura. Isso também está relacionado até com câncer de próstata e com a saúde de maneira geral. Então, uma boa alimentação, a prática de exercício físico, o combate ao fumo, está muito relacionado com o organismo como um todo e também com as doenças urológicas. Finalmente, aqueles casos de disfunção erétil, né? Então, com dificuldade, né, nessa função. E qual é a causa disso tudo? E se tem tratamento nesse caso? Esse é um tema extremamente importante de abordagem, não só a disfunção erétil, como as disfunções sexuais de maneira geral. Isso tem a ejaculação precoce, a disfunção erétil do homem numa idade mais jovem, que é geralmente psicogênica, relacionada a alguma questão psicológica, e a disfunção erétil abordada no tema, que é principalmente do homem com maior idade e está extremamente relacionada a doenças crônicas, por exemplo, a diabetes, a hipertensão, ao sedentarismo, ao uso do cigarro, ao uso do álcool. Ou seja, cuidar de maneira geral da saúde faz bem para o coração e faz bem para o pênis. Isso é extremamente fundamental. À medida que essas doenças vão progredindo,
a uma esclerose dos vasos do pênis, isso dificulta uma boa ereção. A disfunção erétil tem tratamento, sim. Ela avançou muito nos últimos anos, na realidade foi uma revolução na urologia, com os novos medicamentos que surgiram, são vários, e pode ser utilizado com orientação médica. Houve algumas manifestações no início dessas medicações e as pessoas ficaram um pouco temerosas, mas isso aconteceu por uso indiscriminado, uso sem orientação médica. Essas medicações são seguras e com o paciente realmente orientado pelo seu cardiologista, pelo seu urologista, isso pode ser feito de maneira muito segura. Fora as medicações, que são diversas, tem outros tratamentos para disfunção erétil mais grave, seja injeções no pênis, são injeções simples, de fácil aplicabilidade, e até mesmo a cirurgia. Outra área que avançou bastante nos anos é a prótese peniana. Existem próteses semirrígidas, próteses flexíveis, próteses extremamente adequadas para cada caso. Então a disfunção erétil é um tema que deve ser abordado para o casal ter uma saúde sexual boa. Isso não é para deixar de lado, achar que é por causa da idade, isso é assim mesmo. Não. Tem tratamento, tem bons tratamentos, e o homem e a mulher devem abordar junto isso, a fim de ter uma saúde sexual boa. Ok, inclusive poderemos até mesmo discutir esse tema mais a fundo em uma outra entrevista. Porque, inclusive, você deve estar perguntando, e com relação ao exame de próstata? Que existe realmente uma certa resistência do homem à questão do exame de próstata. Inclusive, você vai ver daqui a pouquinho um simples vídeo, um vídeo curtíssimo, mostrando esse exame. Mas aí eu pergunto, e aí o nosso colega Jacques Lúcio vai explicar a respeito desse exame. Ainda existe esse preconceito realmente? Júlio, infelizmente sim, ainda existe preconceito, isso é uma realidade, e esse assunto tem que ser tocado. O homem precisa se cuidar, o homem precisa cuidar de si, isso ele está cuidando da sua família, ele está cuidando da sociedade. O toque da próstata é extremamente simples, é um exame inócuo, que não vai fazer nenhum mal, e deve ser estimulado. Ele é indolor e facilmente realizado. Então, o homem, a partir de 40 anos, nos casos que tem histórico familiar, ou algum parente com câncer de próstata, de primeiro grau, ou a partir de 45 anos, a população geral deve ir ao urologista pensando na questão da próstata. Isso ele vai ser examinado, vai conversar com o médico urologista e fazer os exames de PSA, que é o exame sérico, o exame sanguíneo relacionado à próstata, e complementando com o exame físico, que é o toque retal. Aliás, você deve estar perguntando, mas como é feito exatamente isso? Então, vamos ao nosso vídeo, nós selecionamos, a nossa produção selecionou um vídeo na internet, e aí o doutor vai explicar exatamente como é esse procedimento, na tela do Estação Saúde. Que é uma glândula muito próxima ao reto e superiormente tem a bexiga, então ela fica numa região da pequena pelve, da pequena bacia, que é de muito fácil acessibilidade ao toque. Então introduz via anal e tem uma superfície de contato onde a grande maioria dos cânceres de próstata está exatamente nessa região, na área periférica da próstata. Então a acessibilidade é muito boa. A facilidade de um diagnóstico precoce do câncer é extremamente importante. Então, o toque deve ser estimulado a fim que não aconteça exatamente isso. Um diagnóstico tardio, onde a doença se espalhe pela próstata, por órgãos circunvizinhos, e isso vai dificultar bastante o tratamento. É extremamente importante isso. Esse vídeo demonstra de maneira muito simples como o toque é realizado, e ele é indolor. Isso não tira a masculinidade de ninguém, e é extremamente válido. A combinação, porque sempre, Júnior, as pessoas falam, não, mas eu não posso fazer só o PSA. Essa combinação hoje é a melhor coisa. O exame do toque, como vocês estão vendo, que tem uma resolutividade muito boa, até de um diagnóstico precoce do câncer de próstata, associado ao exame sérico, o exame de PSA. Então, essa combinação, na atualidade, é o que a gente tem de melhor para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Ok, então você viu aí que realmente é fundamental esse exame antes que a coisa fique, como você viu, esse crescimento
aconteça e aí foge do controle. A todos vocês, uma ótima semana.